Olá, quarto ano. Hoje, dia 15, estamos aqui para a nossa aula de geografia. E como vocês pegaram, né? Alguns de vocês pegaram as atividades avaliativas durante o drive-thru, então hoje nós vamos fazer uma revisão para a atividade avaliativa de geografia. Então, vocês podem pegar o livro para ir acompanhando e vocês também vão precisar do caderno, tá certo? Os assuntos escolhidos para a atividade avaliativa de geografia foram a representação dos espaços e a paisagem, certo? E a gente vai falar, hoje vai relembrar um pouco mais sobre esses dois conteúdos que nós estudamos, né? São conteúdos importantes porque quando a gente fala em representação dos espaços, nós também estamos falando sobre questão dos mapas, de fotos, de várias coisas, né? Do globo terrestre. E vocês, no quinto ano, em geografia, vocês vão ver muito os mapas. Né? Vocês vão ver mapa da América do Sul, mapa do Brasil, o mapa das regiões, esses mapas separados. Então, geografia a partir do quinto ano, vocês vão ver mapa em tudo. Esse ano vocês já viram alguns, né? Mas vocês vão ver. Tem mapa de relevo, mapa de vegetação, mapa de clima. Esse ano vocês estudaram apenas alguns. Mas quando vocês chegarem no quinto ano, vocês vão ver outros mapas, né? Mais detalhados. E o primeiro assunto que vocês viram é a representação dos espaços. Eu coloquei no aplicativo, né, os conteúdos e as páginas. Representação dos espaços vocês podem encontrar nas páginas 85 e 86, certo? Então, nós vimos que nós podemos representar um espaço de várias maneiras. Muitas vezes, a gente vai em algum lugar, ou a gente conhece alguém que foi em algum lugar, e a gente tem curiosidade de saber como é esse local. Ou a pessoa, né, tem a curiosidade de perguntar a gente como é esse local. E existem várias formas de a gente representar. A gente pode mostrar a pessoa uma fotografia, pode mostrar um vídeo desse local e assim a gente falar, né, sobre algumas coisas que tem nesse local. Mas tem a fotografia, que é o que nós vamos ver aqui, ó, representa um espaço real. A gente tá vendo aí na foto que a moça, ela tem, a gente tá vendo aí, né, que ela tá sendo representada, essa imagem tá, a moça tá num local, ela tá mostrando, né, tá representando uma paisagem, inclusive que tem aqui, né, no local onde ela está. Então, aí, se ela viajar, ela pode chegar, ela pode comentar, né, com alguma pessoa como foi, e ela vai ter as fotos para poder comprovar, né? Para as pessoas poderem ter uma ideia de como era esse lugar. Porque, às vezes, a gente vai para um lugar e a gente fala a alguém, olha, tal lugar e dá as características, mas a pessoa fica imaginando, e assim é uma representação real. Então, a pessoa vai ver através da fotografia, realmente o que tinha nesse local. É bem diferente do que a gente só falar. Outra representação, os mapas, né, que o mapa, a gente viu que ele significa até toalha de mesa. Aqui a gente tem aí o mapa do Brasil, separado por regiões. Então é por isso, né? O mapa ele facilita a gente saber quais são os estados que são próximos uns dos outros, qual estado, por exemplo, a gente mora em Pernambuco. Pernambuco é vizinho de quem? Então a gente olha no mapa e a gente consegue identificar, né? Aqui
Aqui, por exemplo, ó, Pernambuco, a gente tem quem como vizinho? Paraíba, né? Alagoas, Piauí, ó, Ceará, são todos, Bahia, são todos estados próximos, né? Vizinhos ao nosso, certo? O mapa pode ter uma legenda como esse daqui, ó. Observem aqui a setinha, as cores, ó. Região Norte, toda essa parte aqui onde a setinha está mostrando. Região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Então, o mapa, ele pode conter nessas legendas, é o certo, o mapa tem legendas, tem alguns mapas que não tem. Mas o certo é que todos tenham para que as pessoas possam identificar o que é que tem nesse mapa, tá? E aqui, ó, a gente tá mostrando o quê, ó? Nesse mapa a gente vê que o Brasil, ó, é banhado pelo Oceano Atlântico, né? Que o oceano é toda essa representação azul que tem aqui, ó, ao redor. A gente tem aqui a rosa dos ventos. A rosa dos ventos, nos mapas, elas ficam aqui, onde está a setinha, porque a rosa dos ventos tem os pontos cardeais, né? Quais são os pontos cardeais mesmo? Norte, sul, leste e oeste. Então, tá indicando aí a direção. Quem tá ao norte no mapa? Quem tá ao sul? Quem tá ao oeste? Quem tá a leste? Certo? E aqui é a escala, ó, esse outro que vocês estão vendo, que está dizendo quantas vezes o espaço real foi reduzido para poder ser representado por desenhos. Para a gente relembrar também, a ciência que estuda o mapa se chama cartografia. Então, todas as vezes que vocês ouvirem a palavra cartografia, vocês já sabem que está se referindo ao estudo dos mapas, certo? E tem vários tipos de mapas. Aqui a gente tem o mapa do Brasil, mas a gente poderia ter aí o mapa mundi, que é aquele mapa grande, né, que tem todos os continentes, tem os oceanos, que ali representa o planeta, né, todo o mundo todo, todos os países, os continentes e tudo mais. Tem outros mapas, inclusive hoje em dia nós temos uma certa facilidade, porque podemos chegar nos locais também pelo GPS. Né? Que às vezes a gente bota lá no Google os mapas, então aparece também as indicações dos lugares. Então, para poder construir esse mapa, é feita uma vista, né, de cima de um determinado local para que a gente possa ver esses mapas, para que a gente possa saber o que tem esse mapa, tá certo? Outra representação, a maquete. A maquete é uma representação também bem real de um espaço. Por exemplo, se você diz assim, eu vou fazer uma maquete da minha casa. Você vai colocar o que você tem na sua casa, né? Você vai reduzir tudo que você tem na sua casa, inclusive a sua própria casa você vai reduzir. Né? Você vai colocar, a gente vê aqui, ó, isso aqui é a representação, né? Tem um bairro aqui. Então, o que é que está sendo representado aí nessa maquete? Tem várias coisas, né? Tem as estradas aí representadas, os prédios, até as árvores hoje. Então, tudo está sendo representado em miniatura. Mas é uma representação muito real mesmo. Tá certo? Se a gente for analisar direitinho, a gente vai ver que é bem real essa representação. Tudo aí está sendo reduzido. Ó. Tudo que tem nesse bairro tem aí. A gente está vendo o quê? Os transportes, os prédios aí, tudo bem feito. Né? Até, ó, tá vendo aqui o ônibus, né? Tem caminhão. Até as pessoas, ó, a gente vê aqui, né? Tudo que existe no bairro vai de uma forma reduzida, certo? E você tem aí as pessoas utilizam materiais diferentes. Tem pessoas que utilizam papelão, utilizam plástico para poder fazer essas maquetes. Aí vai da criatividade de cada pessoa. Olha aqui, ó, o mapa mundi, né?
Nós estamos vendo aí o mapa que tem todos os países, todos os continentes, né? Todos os oceanos. É uma representação do nosso planeta. A diferença dele para o globo terrestre é porque o globo terrestre representa de uma forma mais real, né? Porque ali a gente tem o formato mesmo do planeta, né? E aqui no mapa é uma representação plana. Então, se a gente for olhar aqui no mapa mundo, o que é que a gente tem? Ó? Nós temos os continentes, ó, a América. Lembrando, a América é dividida em 3 partes, tá? A América do Norte, olha aqui a setinha, ó, acompanha a setinha. A América Central e a América do Sul, que é justamente onde se localiza nosso tão amado Brasil. Outro continente aqui, ó, a África, Europa, Ásia. Então, os oceanos aqui, ó, nós temos Oceano Atlântico, Oceano Glacial Ártico, Pacífico, Índico. Então, a gente vê tudo isso representado. E no livro de vocês, na página 86, vocês podem encontrar também esse mapa, tá? Inclusive aí as cores estão mais reais, né? Porque toda essa parte azul é a água do nosso planeta, então é a parte dos oceanos que está sendo representada por todo esse azul. E tem aí os continentes também, né? Então, certo? E aqui a gente tem também a representação, né, do nosso planeta, só que aqui a gente tem através do planisfério, tá? Se a gente for olhar aqui, a gente tem os oceanos novamente, a gente tem os oceanos, os continentes, tá certo? Agora, vejam a diferença. Se a gente for observar, é a mesma coisa que está sendo representada aí. Aqui, a gente tem uma representação de um mapa, né? E aqui está o planisfério. Também lembra o formato da Terra, se a gente for olhar direitinho. Lembra, né? Então, aqui nós temos os continentes, oceanos, né? E tudo mais aí. Se a gente for observar na página 87, vocês podem encontrar esse planisfério. Certo? Se aproxima mais do que a representação do mapa em si, né? Porque o mapa tá aquela parte quadrada, então tem todos lá as mesmas coisas daí, mas e a gente também tem as projeções. A gente tem a projeção plana. As projeções também estão nas páginas 87 e 88. A projeção plana, né, é feita numa folha colocada próxima ao ponto, a algum ponto do globo terrestre. Olha aqui, ó, como é a projeção plana. A projeção cilíndrica, que é essa projeção aqui do meio, ó, onde a setinha está passando, o nome já está dizendo, é uma projeção que lembra um cilindro. Na matemática, quando a gente estuda, né, sobre os sólidos geométricos, então a gente vê o quê? Vê o cilindro, vê cone, vê cubo, vê tantas formas, né? E o cilindro, que é, olha aqui, ó. Estão vendo? E o cilindro é isso aqui em cima. Então lembra o quê? Lembra um copo, lembra uma lata, não é? A projeção cônica, a Terra, ela é representada como se ela estivesse num cone, certo? Como se ela fosse um cone, como se ela estivesse num cone. E o cone, ó,
o cone. Olha aqui, ó. Essa parte aqui, o cone lembra o quê? Lembra o chapeuzinho de aniversário. Lembra aqueles chapeuzinho de palhaço, né? Aqueles cones mesmo que são colocados nas estradas. Então, ó, representação cilíndrica, como se a Terra fosse um cilindro ou estivesse num cilindro. Representação cônica, como se a Terra fosse um cone ou como se estivesse dentro de um cone. Tá certo? E aqui, ó, a gente tem o globo terrestre, que é a representação mais real. Porque o globo terrestre, se você pegar e você girar esse globo, ele faz, né? A gente vai ver todos os países e ele faz, inclusive, ele imita o movimento de rotação da Terra. Por quê? Ele gira em torno dele mesmo, né? Se você for rodando esse globo, você vai vendo, ó, inclusive alguns acendem, como é o caso desse globo aqui, né? Outra forma da gente representar a planta, né? Planta baixa. Por exemplo, eu tenho um terreno e eu quero construir alguma coisa. Eu quero construir uma casa, eu quero construir um estabelecimento comercial. Como é que eu posso construir isso, né? Então, eu posso fazer um desenho. Porque se eu chegar para o pedreiro e disser, olha, eu quero uma casa, eu quero assim, 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 eu quero de 2 quartos juntos, eu quero um banheiro, um quarto com suíte, eu quero terraço, então fica difícil, né? E para a pessoa poder entender assim. Então aqui, ó, eu tenho a representação de uma planta baixa. Vocês podem ver, tá tudo desenhadinho aqui, né? As partes da casa aí divididas. Então, ó, tem aqui a varanda, salão, cozinha, o banheiro, né? Inclusive uma suíte, se a gente ver aqui. Os quartos. Então, tem esse quarto aqui que é uma suíte, tem o banheiro aí, né? Então, isso aí, ó. E aqui ainda tem as medidas na forma real. Claro que essas medidas aqui, reais, não tem como a gente representar no papel. Mas aqui é o desenho, então aqui em cima estão as medidas reais, para que a pessoa, né, o arquiteto, o pedreiro também, né, as pessoas envolvidas na obra, elas possam saber o tamanho, entender como é que a pessoa realmente vai querer que fique essa casa. Ou qualquer outra coisa que ela vá construir. Por exemplo, se a pessoa quiser construir, vamos falar de uma coisa grande, um shopping. Também pode ser feita uma planta do shopping, né? Onde vai ser banheiro, como vão ser divididas as lojas, onde vai ser praça de alimentação, área de estacionamento. Então, tudo isso aí também pode ser representado através de uma planta, certo? Um desenho que alguém faz desse lugar e como quer esse local. Então, esse local, a partir disso, é construído. Outro conteúdo que foi escolhido para a atividade avaliativa de vocês foi a paisagem. A paisagem vocês encontram nas páginas 104 até a página 107. Então, quando a gente fala assim, o que é paisagem? Paisagem é um espaço e tudo o que é possível ver nele, né? Tudo que é possível tudo que é possível a gente observar nesse espaço. Aí tem pessoas que acham que paisagem é só aquele lugar bonito, é só o alto de uma serra, é uma praia, é o pôr do sol. Paisagem são todos os espaços. E o que a gente consegue ver nesses espaços. Embora nem sempre a paisagem esteja bonita, né? Mas
Olha aqui, ó. Um exemplo que nós temos aí, né? Aqui nós temos um exemplo de uma paisagem urbana e também uma paisagem cultural ou antrópica. É a paisagem urbana porque é a paisagem que faz parte da cidade. E essa paisagem ela também é cultural porque a gente encontra nela elementos que foram construídos pelos seres humanos. O que é que a gente vê nessa paisagem? Tem vários prédios, tem aqui, ó, viadutos, estradas. Então, temos aí construções humanas. Então, ela é cultural, porque ela é considerada cultural, porque tem elementos feitos pelos seres humanos e é urbana porque se encontra na cidade. Já essa paisagem, que foi aquela que a gente viu primeiro, isso aqui é uma paisagem o quê? É uma paisagem rural. A gente encontra construções assim perdidas, né? Uma aqui, ó, elas são bem distantes, as construções na área rural. E nas paisagens rurais, a gente pode encontrar várias coisas. A gente pode encontrar plantações. Nós temos aqui, ó, bastante plantações. Criação de animais, ó. Nós também estamos vendo aqui alguns animais, tem poucos aí na imagem, mas tem alguns, né, para representar. Criações de animais, sítios, chácaras, fazendas. Nós também podemos encontrar nessas paisagens rurais, certo? É uma paisagem mais tranquila, é um lugar mais tranquilo, se a gente for observar. E não tem toda aquela agitação que tem na cidade, por isso que é considerada tão tranquila. Aqui a gente tem outro exemplo de uma paisagem cultural e uma paisagem urbana também. Então, ó, paisagem cultural, nós estamos vendo aqui, ó, temos a igreja, temos outros prédios aqui históricos, temos esse monumento aqui, né? Mas tudo isso aí foi construído pelos seres humanos. Isso aí não estava pronto na natureza, né? Alguém construiu isso aí. E a gente vê que são construções antigas, inclusive, né? São construções históricas. Certo? Essa paisagem aí, belíssima. Que tipo de paisagem é esse? Esse tipo de paisagem é a paisagem natural. Vocês estão vendo aí alguma coisa que foi construída pelo ser humano? Tudo aqui é da natureza. A paisagem natural, ela pode sofrer pequenas modificações, mas essas modificações são pelos próprios elementos da natureza. Pode ser por causa da chuva, por causa do vento, ou por causa de algum animal, né, que vive naquele local, algum pássaro, por exemplo. Mas não teve participação do ser humano. Então ela continua sendo natural. Outro exemplo de paisagem. Quem é que não gosta de um local assim, né? Você senta embaixo de uma árvore dessa. Vocês sabem que tipo de paisagem é isso? Isso é uma paisagem litorânea. É a paisagem que nós encontramos na praia. Encontramos aqui, inclusive, alguns. Aqui no Nordeste, nós vemos muitos coqueiros nas praias. É uma paisagem litorânea, né? A paisagem de praia, certo? E vejam isso aqui. As paisagens, elas cada vez estão sendo mais modificadas. Os seres humanos modificam, né, constroem alguma coisa, e daqui a algum tempo eles constroem mais outras coisas nesse mesmo local, tá? Então, ó, temos aqui a modificação, né? Esplanada dos Ministérios em Brasília. Olha como era em 1958. Olha como está agora. A mudança foi muito grande, né? Muitas construções. Se a gente for observar aí nesse local, né?
Olha essa outra paisagem. Quantas modificações? E vocês vejam, a mesma paisagem. Tinha só elementos naturais. Construíram um prédio não muito grande. Depois tiveram vários prédios. Depois ainda construíram vários prédios, fizeram estradas, né, tudinho. Então, são paisagens que já sofrem modificações feitas pelos seres humanos. Então, vocês vão pegar o caderno de classe de vocês, tá certo? A gente vai responder algumas atividades. Eu não vou passar a tarefa de casa hoje, porque para vocês responderem a atividade, para vocês terem tempo de assistir a aula, tá certo? E daqui a pouco, outra coisa, podem ir separando também a atividade avaliativa de geografia, que vou ler alguns quesitos com vocês, tá certo? Então, ó, vamos fazer o primeiro quesito. O que podemos encontrar nos seguintes tipos de paisagens? Letra A, paisagens urbanas. Letra B, paisagens rurais. Letra C, paisagens culturais. Letra D, paisagens naturais. Certo? Segundo, qual é a melhor forma de representação da Terra? Qual é a melhor forma de representar o nosso planeta? Eu até falei, né, aquela forma que é mais real, que é mais parecida com o nosso planeta. Terceiro, como podemos representar os espaços? Dê exemplos. A gente viu no início do vídeo algumas formas de representar os espaços, né? Diferentes formas. Então, acho que vocês se lembrarem, vocês podem escrever. Quarto, diferencie os seguintes tipos de projeções. Letra A, projeção cônica. Letra B, projeção cilíndrica. E o quinto, defina a paisagem. Quando a gente diz defina, é dizer o que é paisagem, tá certo? Então, ó, vocês podem pausar o vídeo, certo? Para poder copiar a atividade. E daqui a pouco a gente retoma para poder fazer a nossa correção, tá certo? Então, podem ir separando, aproveitando que vocês estão pausando o vídeo, podem ir separando a atividade avaliativa de geografia também, tá? Então, ó, retomando, vamos agora fazer a nossa correção, né? Nas paisagens urbanas, o que é que nós podemos encontrar? Prédios, viadutos, estradas e outras construções, né? Outros tipos de construções, certo? Letra B. Nas paisagens rurais, o que é que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar ó, fazendas, sítios, chácaras, plantações e criações de animais, certo? Nas paisagens culturais, nós podemos encontrar o quê? Elementos construídos pelo ser humano, tá? E na letra D, as paisagens naturais, aqueles elementos que são da natureza, né? Que nunca foram modificados pelo ser humano, tá? O segundo, estava perguntando qual era a melhor forma, né? Melhor forma de representar a Terra. Então, é o globo terrestre, né? Que é uma representação mais real, uma representação mais próxima da realidade. E o terceiro, nós podemos representar os espaços através de quê? De fotografias, de maquetes, de mapas, de desenhos, tá?
Então, vamos continuar a correção. Então, a gente tinha aí, ó, no quarto, a representação cônica na letra A é o quê? Terra representada como se fosse um cone. Letra B, a representação cilíndrica, terra representada como se fosse um cilindro. E o quinto estava pedindo para a gente definir o que é paisagem. Então, paisagem é o quê? É um espaço e tudo que é possível ver nele, tudo que a gente pode ver nesse espaço. Certo? Então, agora vocês vão pegar a atividade de geografia, que a gente vai fazer uma leitura, tá certo? A gente vai fazer uma leitura sobre essa atividade. Então, ó, vocês podem pegar a atividade avaliativa de vocês de geografia. A gente vai fazer uma leitura, tá? Primeiro quesito tem assim: qual é a melhor forma de representação da Terra? Circule a imagem que indica. A gente tem aqui, né, duas imagens, aquela que é mais parecida, né, mais próxima, a gente vai circular, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui, ó, fazendo a leitura aqui a prova está compartilhada aqui. Segundo, dê exemplos de como podemos representar os espaços. A gente viu algumas formas também de representar esses espaços, os diferentes espaços. Terceiro, observe as imagens abaixo e escreva se é projeção cônica ou projeção cilíndrica. Olha as imagens que nós temos aqui, ó. Então, você vai observar e vai ver se essa representação é uma representação, se essa primeira é cônica ou cilíndrica e a segunda também, se ela é cônica ou cilíndrica. Quarto, contorne a imagem que representa uma maquete, tá certo? A gente tem aqui duas imagens, tá claramente aí mostrando qual delas, né, representa a maquete. Você pode pegar um hidrocor aí de sua preferência, a cor, e você vai e contorna essa imagem. Quinto, circule a frase que define o que é paisagem. Tudo aquilo que conseguimos imaginar, será que paisagem é isso? É um espaço e tudo que é possível ver nele, será que a paisagem é isso? Sexto, o que podemos encontrar nos seguintes tipos de paisagens? Letra A, paisagens naturais. O que é que a gente encontra nas paisagens naturais? Letra B, antrópicas. O que é que a gente pode encontrar nas paisagens antrópicas? É? O sétimo, observe as imagens e classifique-as em natural ou antrópica. A gente tem aí dois tipos de imagens, né, que representam as paisagens. Então, você vai dizer se essa primeira imagem é uma imagem, está representando uma paisagem antrópica, uma paisagem natural, e na segunda também, certo? Oitavo, quais problemas podem ser causados à natureza com a modificação das paisagens pelo ser humano? Então, tem vários problemas que a gente já falou várias vezes, né, em geografia, que as pessoas destroem, né, algumas coisas da natureza. Então, aí, a criatividade é de vocês. Tem vários problemas, né? Nono, observe a imagem abaixo e escreva o que mudou na paisagem. É a mesma paisagem, só que olha como ela era antes, olha como ela ficou depois. O que foi aí modificado? Décimo, leia a tirinha abaixo e responda as perguntas. Olha só o que tem nessa tirinha. Isso aqui é um poema, né, de Gonçalves Dias.
Então tinha assim, Gonçalves Dias, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossa vida mais amores. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. O sabiá sou eu, essa era a palmeira. O sabiá está fazendo uma crítica a qual problema ambiental, na sua opinião? Está falando sobre que problema? Ele chegou, antes aí existia uma planta, né, uma palmeira, não existe mais essa planta, então está falando sobre o quê? Quando a gente retira árvores, estamos fazendo o quê? Letra B. Comparando os quadrinhos, qual foi a reação do sabiá ao se deparar com essa cena? Quando ele chegou, quando a gente diz se deparar é o quê? Ver. Quando ele chegou, que ele viu essa cena, qual foi a reação dele? Letra C. Como você acha que esse problema pode ser resolvido? Essa situação aí dessa palmeira, como isso poderia ser resolvido ou pode ser resolvido? Certo? Então, está aí a nossa revisão. Hoje a gente fica por aqui, tá certo? Então, beijo para vocês, estudem, podem perguntar qualquer dúvida no aplicativo. Durante as aulas ao vivo também serão feitas as leituras dessas atividades, tá certo? Então, entrem na aula para também tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, beijo para vocês e até a nossa próxima aula.